Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Rodrigues, eu sou estudante de nutrição, né? Esse é o meu canal ResveraCast. Nesse vídeo, pertencente à playlist do ResveraClass, eu trago um pouco sobre os carboidratos, né? Então, a ideia dessa playlist é trazer conceitos, aulas bem resumidas, né? Trazer um conteúdo de maneira bem simplificada para que dê suporte, né, facilite o entendimento com profissionais da área da saúde. Eu abordo, né, de maneira mais prática no podcast esses assuntos e aí quem não tem muito domínio acaba ficando um pouco perdido. Então, essa playlist do Resveraclass é um apoio, né, para o entendimento do Resveracast, que é a playlist de podcast. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, manda para mim nos comentários ou no Instagram, @NutriLeonardoRodrigues, que tem aqui na tela aí de vocês já está aparecendo. E vou lembrá-los também que muitos dos episódios do podcast também vão parar no Spotify. Então a gente pode assistir o podcast no YouTube ou no Spotify, né? No Spotify somente através de áudio, tá? Bom, vamos para o que interessa. Falar então sobre os carboidratos. Bom, carboidratos existem dois tipos, principalmente, né? Os digeríveis e os não digeríveis. Os não digeríveis nós chamamos de fibras, né? E eles têm um arranjo específico aí, um tipo de ligação específica e o nosso estômago humano não produz enzimas, né, nem nos intestinos que levam à quebra para que possa ser absorvido esses carboidratos, né, das fibras, né? Então nós precisamos ressaltar que carboidratos complexos, as moléculas grandes de carboidratos, são aglomerados dos chamados monossacarídeos, né, que é a unidade fundamental, a menor molécula, né, que existe para dar origem a esses carboidratos maiores. Esses monossacarídeos, né, quando se ligam, é, recebem um nome de ligação glicídica. Então, quando dois monossacarídeos se ligam, formam um disacarídeo, né? E três, um trissacarídeo e assim por diante. E aí, eles vão. A ligação entre esses monossacarídeos recebe o nome de ligação glicídica, certo? Já dar andamento e aprofundar um pouquinho mais sobre a questão desses monossacarídeos, esses carboidratos mais simples, moléculas mais fundamentais dos carboidratos. Existem essencialmente três moléculas: a glicose, a galactose e a frutose, sendo que essas moléculas são bem parecidas, né, estruturalmente e são bem pequenas. E os arranjos, como eu disse, né, a formação dessas ligações glicídicas que dão origem aos disacarídeos, que são arranjos de dois monossacarídeos, formam outros compostos, né, a chamada sacarose, né, que conhecemos aí que vem da cana de açúcar, que nada mais é que é uma ligação glicídica entre uma glicose e uma frutose. A maltose, que é a junção de duas glicoses, e a lactose, o açúcar presente no leite, que é, na verdade, a junção de uma galactose e uma frutose. Eu preciso alterar, vamos alterar agora, certo? Agora.
Aqui. Beleza. Agora sim, agora tá correto. Bom, se vocês não têm mais dúvidas, nós vamos prosseguir. E nós vamos falar um pouco da diferença entre esses carboidratos digeríveis e os não digeríveis, os chamados, então, de fibras, né? Bom, o tamanho da molécula não importa tanto, né? Para ele ser digerível ou não, pois principalmente ah, no nosso intestino nós produzimos uma, um complexo enzimático, né? Pâncreas, que ejeta esse complexo no intestino e vai digerir, né, esses carboidratos de cadeia mais longa. Né? Esses complexo enzimático aí a gente atribui essencialmente, né, responsabilidade para amilase pancreática. É o nome da substância mais importante aí que vai digerir os carboidratos. Bom, só que, né, essa digestão por essa amilase pancreática, ela acontece nas ligações alfa-glicídicas. Então, lembra lá atrás quando eu falei da maltose, né, que é uma glicose mais outra glicose. Essa ligação é uma ligação alfa-glicídica. E aí, essa amilase pancreática, né, vai quebrar moléculas grandes de, de amido, por exemplo, né, e vai levar até a formação, né, da maltose. E aí as disacaridases, que são as enzimas menores, que fazem a digestão dessa maltose, por exemplo, vai levar à separação das duas glicoses. Né? E aí, essas enzimas que produzimos, tanto a amilase pancreática quanto as disacaridases, só têm a capacidade de quebrar essas ligações chamadas alfa-glicídicas, né? Enquanto nas fibras existe um outro tipo de ligação glicídica, a chamada beta-glicídica, e as nossas enzimas não dão conta de quebrar esses tipos de ligação e, portanto, esse arranjo de monossacarídeos aí, né, que são as fibras, vão prosseguir no trato digestivo íntegros, né, sem quebrar. Para o próximo slide. Bom, a classificação dos carboidratos pela origem. Eu já usei um termo aqui, né? O amido é um carboidrato complexo, um carboidrato com muitos monossacarídeos, né? Uma cadeia longa de carboidratos, muito presente no reino vegetal, tá? Essencialmente do reino vegetal, enquanto o glicogênio é a forma de acumular monossacarídeos, né? A molécula grande produzida de origem animal. Aqui vale ressaltar também, né, para a gente ser um pouco criterioso, que os fungos também produzem glicogênio, tá? Os fungos, eles têm esse metabolismo mais parecido com o nosso, né, do reino dos animais, do que com o do reino vegetal. Tá? Então, os fungos também produzem glicogênio. Olha só que interessante. Curiosidade, né?
Bom, e existem, né, quando a gente fala de tamanho de cadeia e de origem, os carboidratos simples, que são os monossacarídeos e os disacarídeos, que são os mais fáceis de serem digeridos, de serem absorvidos, né, por conta de ter um tamanho bem reduzido, certo? Bom, quando nós falamos de carboidratos, nós não podemos deixar de lado questão da performance esportiva, né? Dependendo da duração e da intensidade do esporte, tanto a energia oriunda da glicose sanguínea quanto a energia armazenada na forma de glicogênio são fontes de energia relativamente rápidas para as células. E isso faz com que a performance seja elevada, seja ampliada. Então, uma pessoa que se alimentou há pouco tempo, né? E, portanto, tem uma glicemia mais elevada. E estava em repouso. E, portanto, tem os seus estoques de glicogênio no máximo preenchido, né? Glicogênio muscular. Essa pessoa vai ter um desempenho muito acima do que quando comparada a ela mesma, né? Com um bom período em jejum e após já ter treinado, né? Porque após o treinamento, esses estoques de glicogênio vão estar baixos, né? E um segundo treinamento, a performance, o desempenho fica bastante reduzido, pois ela já está em jejum, a glicemia já está baixa e essa capacidade de produzir energia e liberar para o músculo para que ele possa fazer a contração muscular é muito reduzida. E aí esse músculo perde força de contração, perde potência, né? E um pouquinho mais de curiosidades, né? A gente precisa falar que existem muitos mitos. O pessoal fala que a frutose é inflamatória, está muito presente nas frutas, e não é bem assim. Um alimento que tem bastante frutose pode chamar o mel, por exemplo, mas longe, né, de ser um problema a sinalização inflamatória que o mel leva. Na verdade, os produtos apícolas são muito estudados e têm ação muito importante anti-inflamatória. Então, olha só que curioso, não por conta da frutose, mas por conta de outras substâncias presentes nesses produtos apícolas, tá? Então, a gente precisa falar também que alimentos ricos em carboidratos não engordam quando consumimos no período noturno ou pouco antes de deitar, né? De dormir. O que vai fazer com que você ganhe peso é um saldo ah, calórico positivo com relação ao seu gasto. Então, quando você se alimenta, né, com um consumo de energia maior do que um gasto de energia diário, você vai acumular gordura. E enquanto nós descansamos, né, esse excesso de carboidrato, antes de virar gordura, ele vai completar, né, os nossos estoques de glicogênio, que é a nossa forma de armazenar esses carboidratos no músculo e no fígado, né? Como um mecanismo de reserva de pronto emprego, de uso rápido, né? Uma primeira reserva a ser utilizada, né? E a gordura fica sendo a última reserva a ser utilizada porque ela tem um tempo maior para liberar energia, enquanto que o glicogênio e a glicose liberam energia de maneira muito rápida para o músculo e para as células diversas do nosso organismo.
Bom, a gente precisa contar que não é necessário eliminar os carboidratos para que haja emagrecimento ou reduzir muito a quantidade de carboidratos. Na verdade, uma estratégia possível é manter uma boa quantidade de carboidratos, né? Um balanço energético negativo e um gasto energético elevado. Por quê? Quando nós conseguimos manter boas quantidades de carboidrato, nós conseguimos extrair melhora na performance, como foi dito lá atrás. E aumentando a performance, a gente aumenta o gasto. Aumentando o gasto, torna-se mais prático a dieta, né? Pois a pessoa gasta bastante, consegue comer bastante e isso favorece a uma redução da fome, pois praticar exercícios está relacionado a uma redução da fome. Mas a pessoa fala assim: não, mas eu treino, eu fico morrendo de fome. Só que a pessoa que não treina tem uma fome ainda maior. Então, é, existem mecanismos muito distintos para regular a fome. A gente já tem vídeo sobre isso no canal e precisa ser esmiuçado de uma maneira mais profunda e fica difícil nesse formato, nessa ideia, nessa proposta de vídeo. Tá? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais, me manda no Instagram ou me manda no comentário que eu explico. Tá bom? Bom, se você gostou desse formato de conteúdo, deixa o seu like, já curte, né? Então, já vai curtindo, já vai passando para quem se interessa por esse tipo de informação, né? Comenta com o seu colega do trabalho, da faculdade, quem estiver assistindo, fala, pô, assisti uma aula legal sobre carboidratos, acho que você vai gostar, você treina. O Leonardo falou lá, explicou que é importante para o treino, né? Repor os estoques de glicogênio para aumentar a performance. Então, se puder estar indicando, eu já fico muito grato, tá bom? Não deixa de comentar, o feedback é importante e eu quero saber o que vocês querem aprender aqui comigo. Então, deixa no comentário alguma sugestão de vídeo aí, tá bom? Do mais é isso.